Obrigado pela oportunidade de deixar um registro da história nesses 45 anos do sindicato. Bom, a minha carreira profissional começou aos 12 anos. Eu enchi a cabeça do meu pai que eu queria trabalhar com ele na fábrica. Aí um dia ele disse assim para mim: eu quero coisa melhor para os meus filhos. E como ele era muito amigo do gerente do Banco Industrial e Comercial do Sul, ele conseguiu um emprego para mim de boy. Eu pegava o aceite dos empresários, do título, e lançava num livro. Dia tal foi entregue e dia tal eu retornei com o título. Só que a minha escrivaninha ficava na frente da torre da igreja evangélica. Aquele tempo não passava. E, na verdade, eu queria trabalhar no sapato. Aquilo não era para mim aquilo. E aí enchi a paciência do pai até que um dia ele disse: ok, pode vir trabalhar comigo. Só tem regras. Tu vai ter que fazer o horário integral, tu vai estudar à noite e a partir daí tu não tem mais mesada, todas as tuas despesas é por tua conta e metade do teu salário tu paga de pensão, que um dia eu vou te dar de volta. Assim começou a minha vida profissional no calçado. Na verdade, eu comecei como cortador. Então tive bons professores, né? Então era um cortador à mão. Foi pouco tempo. Daí meu pai queria auxiliar os cunhados dele que não tinham um negócio próprio. E aí ele, na verdade, criou o Calçados Mingo. Meus tios acharam importante eu ir lá trabalhar com eles, como representante da família. E aí eu trabalhei lá por um período, também como cortador, mas eu já ajudava o responsável pelo desenvolvimento, me deixava dar uns toques lá, de fazer algumas coisas, né? Então ali eu tive a oportunidade de conhecer o desenvolvimento que era o meu sonho. Foram aproximadamente 3 anos, e aí eu me desentendi com um tio meu. Eu disse para o meu pai: eu não quero mais trabalhar lá. E aí, outro dia de manhã, ele me chamou e disse: pai, eu não vou. Diz ele: bom, lá não tem lugar. Disse: ok, eu vou procurar um lugar. Eu estava a caminho do Calçados Ruth. No que eu cheguei na esquina, ele me viu e me chamou: vem cá, guri. Aí eu fui até ele e disse ele: olha, tu não vai voltar lá mesmo? Não. Aonde tu vai agora? Eu disse: vou lá no Ruth. Entra aqui, vou te dar uma chance. E aí começou minha carreira pelos 15, 16 anos na Piccadilly. Aí nessa altura aí surgiu um curso de modelagem, na época se falava modelagem. Isso daí eu pedi para o meu pai ele me inscrever. E ele não me inscreveu porque eu estudava à noite, né? E o curso era à noite. Mas sorte minha que teve o segundo curso, terças, quintas e sábados. Aí já não era todos os dias durante a semana, né? Aí eu fui. Só que meu pai não sabia, mas eu faltava aqueles 2 dias que eu preferia, em vez de estudar, fazer modelagem, né? Era muito amigo meu, o diretor do colégio, o professor Ivan Spannerberg. E aí um dia ele me chamou: Tiburcio, eu sei da tua história. Se tu não quiser vir mais, tu não precisa, tu já rodou por número de faltas. Meu Deus, como é que eu vou dizer isso pro meu pai? Aí quando eu tive coragem de dizer para ele, aí eu me formei, contei para ele, mas daí eu prometi que eu voltaria a estudar e iria concluir o 2º grau. E aí, nesse período que eu estava fazendo o curso, meu pai contratou um modelista na época e deu sociedade para ele ainda, né? Aí eu fiquei triste com meu pai. Pô, pai, agora que eu estou investindo em mim nessa área, tu traz uma pessoa e bota de sociedade, aí não tem mais chance aqui, né? Chegou o nosso representante de São Paulo, Marino Padovan, e comentou com meu pai que aquela coleção que não estava vendendo bem, que estava difícil. Aí meu pai me chamou e disse assim: tu diz que tu sabe lidar nessa área aí, vai com ele lá na modelagem e vê o que ele quer e tu desenvolve para ele, né? Papai do Céu foi bom comigo, sentamos lá, olhamos a revista Arsutori, ele foi um grande professor para mim. Ele dizia assim para mim: olha isso, tá vendo?
Diz ele, isso é um feijão com arroz. Mas tu tem que saber colocar aquele molhozinho. Diz ele assim, é isso que vende. E aí foi o que eu fiz. E para minha alegria, 1, 2, 3, a fábrica estava rodando mais com produtos criados por mim do que com o profissional contratado, né? E a caminho da praia, diz meu pai assim, viu? Tu tem 30 dias para provar para mim e para os meus sócios que tu entende do negócio. E Papai do Céu foi bom comigo e aí começou minha carreira como desenvolvimento. Eu sempre tive em mente de fazer aquilo que os outros não faziam. Eu vou me inspirar naquilo, mas fazer algo diferente. Então sempre esse foi meu foco, não dividir e sem somar. E com isso eu tenho várias histórias assim de que eu me orgulho muito, que eu fui inovador. Por exemplo, cepas de madeira. Um dia eu pedi para o meu pai o carro dele emprestado para sair para buscar alguma coisa durante o trabalho. E ele tinha um TL azul, azul clarinho, né? Aí eu saí, busquei o que eu queria. Na volta, eu coloquei atrás do banco. Na volta, fui pegar minha sacolinha, daí eu vi um negócio de madeira. Daí eu perguntei para o meu pai, aquilo que tu tem no carro lá, o que é isso? Aí diz ele assim, aquilo o Romildo Miller me deu, que as fábricas de tamanco, de colono, deixaram de produzir esse tamanco. E ele me pediu para ver se a gente não tem interesse. Aí diz ele, esquece isso nós não vamos entrar nessa área, né? Aí eu perguntei para ele, aonde que é esse Romildo Miller? Ele me explicou e eu fui lá. Como é que se faz isso? Voltei para a fábrica, peguei uma forma feminina, tirei o perfil, criei a palmilha, levei para ele, ele fez para mim, cortou um parzinho, e eu fui no famoso galã da cidade, eu sabia que ele mexia com madeira, expliquei para ele, ó, assim, assim, assim. Diz ele, não, pode deixar que eu faço para ti. Lixo, bonitinho, dou uma invernizada. E aí eu me lembro de que eu então criei um tamanquinho, um modelo, era em camurça vermelha com verniz show vermelho. Quando eu terminei ele, eu me orgulhei muito da minha criação, né? Levei para ele, mostrei para ele, correu uma lágrima pelo olho dele, né? Acertei, né? E aí começou um ciclo de madeira, né? Num raio de Canela, eu digo, a Rolante, a Parobé, todas as serrarias trabalhavam para Piccadilly. Foi um sucesso tão grande que o pessoal brincava, Piccadilly não é mais fábrica de sapato, Piccadilly é fábrica de tamanco. Nessas cepas de madeira, como na época não existiam estufas, nada para secar madeira, era uma dificuldade muito grande, a gente podia produzir mais se tivesse cepas secas, né? Aí uma tirada do meu pai construiu uma casinha na Vila Piccadilly, só estrutura e telhado. Diz ele, vamos encher isso de cepa, porque até na próxima temporada elas vão estar secas. Botava dentro de saco de batata, todo furadinho, né? Assim ele construiu uma casinha, 2, 3, 4, 5, 6, foi construindo casinha e botando cepas, né? Assim nasceu a Vila Piccadilly. Depois, quando o ciclo da madeira terminou, ele fechou elas, porta, janela, tudo, e onde que os funcionários foram morar. Mas ela iniciou assim. Ele foi muito, muito, muito à frente do tempo dele e além da coragem que ele tinha, né? E logo na sequência, quando esse ciclo do mais bruto estava terminando e a mão de obra era muito cara de dar acabamento na cepa de madeira, surgiu um colega que tinha feito curso comigo, foi contratado pela Grandene. A Grandene queria entrar na área de componentes para calçados, que na época eles faziam o cesto do garrafão de vinho e gatilhos de motosserra em nylon. E aí um dia ele me chamou que ele tinha uma novidade lá para me mostrar. Fui visitar ele, ele me mostrou na prateleira dele uma cepa, assim, um perfil bonito, bem delicado, né? Disse, nossa, que bonito isso! Disse ele, olha, a proposta da Grandene é fazer isso em nylon, aquele material que eles usam para fazer os gatilhos de motosserra, né?
Fizemos a primeira matriz, ficou péssima, passou a FENAC, eu não tinha o lançamento, mas pós-FENAC ficou pronto. Aí um dia meu pai foi para Belo Horizonte se encontrar com vários representantes, que a empresa decidiu fazer um comercial de televisão, e então a agência era de Belo Horizonte. E meu pai levou 3 ou 4 pezinhos que eu tinha feito, e lá ele mostrou para Calçados Elmo. E o cara disse assim, eu garanto 30 mil pares disso aqui, mas eu quero exclusividade. Aí ele voltou a dizer, é isso aí, é isso aí. Aí diz ele, quem é que fez isso para ti? Eu disse, foi o pessoal da Grandene. Chama esses Grandene aqui, diz ele assim, né? Aí eu sei que chamei, aí veio o Pedrinho, com quem eu tinha, que hoje é o Pedro Bartelli, né? Mas pela afinidade que a gente tinha, para mim era o Pedrinho. E aí ele veio, sentou na frente da mesa no meu pai, aí meu pai pergunta para ele assim, tu tem essa matéria-prima em casa bastante? Alguma coisa eu tenho. Diz ele, olha, se tu precisar, eu te adianto um dinheiro para comprar matéria-prima. Diz ele assim, que eu garanto 500 mil par. Meu Deus, meu pai ficou louco. Eu que sou criador não acredito em tudo isso? E foi aí que vinham 25 mil pares por dia de cepa da Grandene diariamente. Foi um sucesso, um outro grande lance. E daí eu posso te comentar um outro grande ciclo. Já nos anos 80, eu era comprador também e ajudava a fazer custos. Comecei a ocupar coisas que meu pai fazia, né? Daí um dia ele me chamou, diz ele, viu, se tu errar nos custos, diz ele assim, essa empresa vai entregar até o último par, ela nunca pediu reajuste e não vai pedir agora. Ele, se tu errar, diz ele, nós vamos trabalhar com prejuízo. Isso me deu uma preocupação muito grande, né? Na época, as FENAC, em uma semana, vendia a produção do semestre, né? E cada FENAC, quando ela era boa, a FENAC não terminava, o preço do couro já subia. Era como é que eu vou calcular isso? Como é que eu vou calcular? E aí na minha cabeça ficou, um dia eu vou me livrar do couro. Um dia eu vou me livrar do couro. Aí um dia surgiu a ideia de uma empresa que vendia sintético de poliuretano, que não era PVC, para revestimento de móveis, né? E a gente usou esse material e fizemos amostras, e aí começou o ciclo. Eu sofri muito com isso. O lojista dizia para mim, eu gastei tantos milhões na minha loja, tu acha que eu vou colocar um sapato de plástico na vitrine da minha loja? Tu vai quebrar a fábrica do teu pai. Era assim que as pessoas me viam, né? Mas eu acreditava naquilo, né? Porque aquilo dava uma alternativa, uma produtividade maior, uma qualidade melhor e mais barato. Era tudo que o mercado queria, né? E assim começou. E o nome dessa empresa em São Paulo era um grupo japonês, Impasa era o nome. Em 1983, o diretor comercial veio sem o representante. Eu fiquei preocupado, por que isso? Daí ele trouxe a notícia que a Impasa estaria fechando no Brasil, e nós já estávamos usando 100% essa matéria-prima, fecharia no Brasil que o país não era confiável. E aí foi talvez o momento mais delicado da Picadilly ao longo da história, que nós perdemos a matéria-prima que a gente usava, passei a usar PVC no lugar do PU, que o resultado foi péssimo, né? Foi dar alguns passos atrás na qualidade, né? E aí a Picadilly começou a perder mercado, não tinha mais preço, começou a fazer exportações, né, marca de terceiros, algo que ela nunca tinha feito, né? E aí foi assim um período bem difícil. E aí em 1991
a Piccadilly fez a primeira importação de sintético da Itália, que aqui no Brasil não tinha, né? E o primeiro container, então, que a gente trouxe, o navio bateu na Bacia do Prata, molhou a matéria-prima, não conseguimos produzir aquilo que tinha sido vendido, mas a gente sabia, eu dizia para o meu pai, pai, olha o nosso ciclo. O ciclo de sucesso nosso está sendo nessa matéria-prima, né? Vamos acreditar. E a gente fez outra importação, e aí nós passamos a ser o maior produtor, e não sei te dizer em termos mundiais, mas em termos de Brasil, a Piccadilly foi o pioneiro de usar o sintético no calçado, né? E hoje, o último número que eu soube, já há vários anos, que 76% do produto produzido no Brasil é de materiais alternativos, né? Então isso para mim foi uma outra conquista, né, de fazer o diferente. Depois disso veio a microfibra, que os vendedores não queriam levar porque sujava, que molhava, ia se desmanchar e tal. Eu disse, não, mas tem proteção contra isso e tal, né? Aí no segundo semestre nós chegamos já a vender 400 mil metros lineares de microfibra. A primeira amostra que eu pedi numa feira na Itália, eu vi um material diferente, bonito, num fornecedor nosso. Disse, o que é isso aí? Disse, isso é microfibra. Daí eu disse, eu quero uma amostra desse material aí. Aí diz o proprietário assim, o quê? A Piccadilly quer usar isso? Diz ele, nem a Prada não usa, a Piccadilly vai usar isso. Né? E ela usou e foi inovadora, assim. Então sempre o diferente foi o grande sucesso. Isso me realiza. Hoje eu vejo, quando eu vejo uma vitrine, outras marcas, né? Porque a Piccadilly passou a usar um material fininho, que as outras empresas não conseguiam fazer sapato com aquilo, e nós fazíamos, só que a gente fez dela todo ele luvado, não mais aquele virado com forrinho refilado, a gente fez luvado, faz todo ele do lado avesso, depois vira. Isso só era usado em sapatos finíssimos, assim, de couro de carneira, cabra, porque é uma mão de obra cara, né? Hoje eu garanto que mais de 70%, 80% do sapato feito, não só no Brasil, no mundo, é feito dessa forma. Só o fato de ter eu nascido no chão de fábrica, né, eu conhecia todos os processos, né? E sabia que cada risco que eu dava, o grau de dificuldade que ele representava no chão de fábrica, né? E ali, quando então surgiu a ideia do luvado, porque o material era muito fino, não tinha como eu dobrar ele e depois colocar um forrinho e refilar ele, né? Eu tinha que usar um material mais grosso, só que daí eu tinha que ter um estoque de material fino e grosso, inverno, verão. E eu queria ter um estoque único, né? E aí é onde que então veio essa ideia de colocar, nós chamamos de forro gel com uma camadinha de espuma, e aí foi o conforto ao extremo, né? Ao longo de toda a minha carreira, eu sabia que cada irmão tinha que fazer um sucessor. E a Ana Carolina, ela tinha uma outra visão, né? Ela queria seguir uma outra área, mas eu sabia que ela tinha um dom criativo. Que ela me pedia as amostras de enfeite que eu não usava, materiais que eu não usava, e ela criava pulseiras, colares, essas coisinhas de menina, né? E vendia para as colegas, né? Aí um dia eu disse pro pai dela, dá a Ana para mim que eu vou fazer dela uma estilista, né? E aí um dia aconteceu, né? Ela veio trabalhar comigo e ela foi uma aluna muito aplicada, muito capaz. Então é um papel difícil, mas que ela está se saindo muito bem. Eu me sinto muito feliz. A minha neta começou na área de desenvolvimento. E aí eu pensei, tu vê como Deus é sábio, né? Tá dando uma oportunidade para Ana Carolina de ensinar um caminho que eu ensinei para ela.
há mais de 30 anos atrás, né? E isso é um caminho que eu me preocupo muito em termos de futuro, porque o setor calçadista, aonde que ele se desenvolve? Aonde que tem mão de obra farta e barata. E não é mais o nosso caso. Por isso, o sapato, as exportações saíram do Brasil, foram para onde? Para a China. Da China foram para onde? Para a Índia. Agora está na Malásia, Indonésia e esses países ali em volta. E aí eu, olhando para o futuro, eu só vejo um caminho, África. E na verdade a gente sempre focou nas exigências, no gosto da mulher brasileira. E igualmente as medidas. Focou na mulher brasileira e a gente exporta para todos esses países o produto que é fabricado, desenvolvido para a mulher brasileira. Isso é uma grande conquista, né, de que, a história dos meio número e essas larguras diferentes e tal, né? Vou revelar um segredo de que é um sapato confortável? É um sapato que não aperta, não machuca, né? Ok. Nas minhas pesquisas eu percebi que a mulher, ela não gosta de ter um pé grande. Ela acha mais elegante ter um pé menor, né? O que eu fiz? O número 35, para mim, as medidas, aí quando eu comecei com o contexto conforto, que foi uma outra grande conquista que a gente teve, foi pioneiro também. O mundo inteiro hoje faz conforto, mas quem começou foi a Piccadilly. Eu comecei a usar o número 35 com medidas 36. Aí a mulher dizia, pá, Piccadilly é show! Lá na outra marca eu uso 37, aqui eu uso 36. E o sapato não me aperta, porque ele é mais larguinho, né? Então foi aí que a gente deu um outro pulo do gato. Poucas empresas vão, desculpe a sinceridade, mas é o meu sentimento, não vão sobrar muitas empresas. Vão sobrar poucas. E a nossa alternativa, porque a moda brasileira, o gosto brasileiro, as cores brasileiras, encantam o mundo inteiro, né? Então, de que a gente construa marcas fortes que vendam conceito com valor agregado. E que a gente procure outras alternativas. Acho que Igrejinha está num bom caminho. Temos hoje mais de 20 indústrias de móveis na cidade. É uma diversificação interessante. Temos agora a confecção, que é um outro bom nicho, que usa mão de obra muito parecida, mas tu aceita pagar R$500 por uma camiseta, mas por um calçado tu não paga. E daí tu olha quanta matéria-prima e mão de obra foi ali. Então isso que eu falo que o calçado se prostituiu muito. Na verdade, ambos fizeram chão de fábrica, né? Então, conheceram todo o processo. Eu sempre ensinei muito a eles, em primeiro lugar, honestidade, trabalho. O pai começou o negócio, ele dizia assim, eu comecei esse negócio para a família ter um sustento e ter uma vida melhor. Isso, para mim, sempre foi meu foco, né? Chegava na frente da empresa, via pessoas ali para começar, isso me realizava. Meu trabalho está dando certo. Quando demitia, meu coração estava indo junto, né? Pô, a terceira geração teve que escolher alguém para, então, assumir a presidência, né? E aí, pro bom papai do céu, escolheram a Cristine, né? Então, ela, nem sei quantos anos agora que ela está na presidência, né? Então, estão lá as meninas hoje, olha, ainda além de serem empresárias, né, são mães, donas de casa, não é fácil. Eu vejo o grau de dificuldade que, no caso da Cristine, né, o que passa, né, é um desafio enorme, muito grande. Na verdade, para mim, o negócio calçados, ele representa tudo para mim.
quem eu sou, quem eu fui, o conhecimento que eu adquiri, o status de nível de vida, de conhecimento geral que me proporcionou isso foi a Picadilly. Não tenha dúvida nenhuma. Se não fosse o calçado, eu sei lá quem eu teria sido nessa geração, né? Assim, eu posso dizer, né, de que todos esses anos dentro da Picadilly, o que eu contribuí para o setor, para o bem-estar das mulheres, né, do conforto delas, pelo bom gosto delas, isso é um papel que a Picadilly proporcionou a mim e a toda a cidade, toda a região. Eu não vejo a Picadilly sem Igrejinha e Igrejinha sem a Picadilly. Bom, quero dar parabéns ao sindicato em se preocupar com isso, a história. Porque, na verdade, esses cabeças brancas, eles têm muita história, muita experiência, muito conhecimento. E de que eu percebo, já comentei um outro dia contigo, que essas gerações mais jovens não estão muito afim de escutar essas histórias, né? Mas elas têm muitas verdades, muita informação de que ajudam a desenvolver melhor cada um o seu trabalho e a sua atividade, né? Eu admiro a forma como ele trabalha e sempre trabalhou, com amor ao que ele faz, com uma dedicação ímpar, com um desejo de sempre inovar, de sempre surpreender, de sempre fazer diferente e sempre com brilho no olho. Isso sempre foi algo que me admirou demais nele, me orgulha tanto da linda trajetória que ele construiu. Foi a forma como ele escolheu ser o grande empresário e sapateiro e designer que ele se tornou, e hoje é tão reconhecido por onde passa, por tudo que ele construiu ao longo de tantas décadas. Eu sei que aquilo não é só um sapato, é como se fosse, é um irmãozinho para mim, né? Afinal de contas, são tantos filhinhos que ele fez ao longo dessa linda trajetória dele. E fez com muito amor, com muita dedicação, com um olhar de cada detalhe, e definitivamente eu sinto muito, muito orgulho. O meu pai é um grande espelho de ser humano, de empresário, de profissional, então definitivamente em tudo o que eu faço eu tenho muito daquilo que ele me inspira, me ensina ao longo da vida, todos os dias. E profissionalmente falando, ele sempre me ensinou a ser muito determinada, a ser muito ousada em buscar aquilo que eu realmente acreditava. E não me ensinou isso só com palavras, mas sempre com as atitudes, com a busca inconstante dele em fazer o melhor, em se dedicar incansavelmente, em acreditar que sempre dava para fazer diferente, e por isso ele se tornou essa referência de inovação que ele se tornou, e sem dúvida nenhuma isso é uma grande inspiração para mim todos os dias. Eu tenho lindas memórias de momentos que eu fui junto com meu pai na Picadilly. Aliás, ele achava, né, pai, tu achava que eu seguiria a tua carreira, porque afinal de contas eu em casa abria a sapateira e fazia desenhos de sapatinhos, de roupas, então eu gostava muito de desenhar. E aí quando eu ia com ele para Picadilly, eu também fazia desenhos, às vezes não dessas coisas, eram outros desenhos aleatórios. E aí eu lembro que ele tinha uma mesa assim com um tampo de vidro e ele ia botando meus desenhinhos lá, né, pai? E aí aquela mesa ficava linda, eu achava linda pelo menos. Então tenho lindas memórias desse tempo muito especial que eu pude viver junto com ele. Para mim o meu pai é uma grande combinação de um ser humano humilde, com um coração lindo, solidário e ao mesmo tempo um homem ousado, inovador, e é uma combinação única, muito especial.
E ele também sempre foi muito forte com as pessoas, com todos que trabalharam com ele, mas ao mesmo tempo também sempre muito cuidadoso com todos. Então eu tenho lindas histórias e lembranças sobre essas passagens também, de quantas pessoas ele ajudou, quantas pessoas transformaram as suas vidas, as suas trajetórias profissionais graças à contribuição que ele deu, ao cuidado que ele teve com essas pessoas, aos ensinamentos que ele deu para essas pessoas. Então, definitivamente, se fala sobre deixar legado ou deixar herança, né? São coisas bem diferentes. E meu pai, graças a Deus e a muito trabalho, não só dele, mas de muitos, a gente tem a bênção de poder estar recebendo uma grande herança, mas muito mais do que isso. Meu pai está nos deixando um lindo legado, não só para nós, para muitos, de um ser humano incrível, único, e que eu tenho a bênção de ser filha. Pai, como é maravilhoso poder ser tua filha. Eu agradeço a Deus o presente de poder ter nascido tua filha, de poder ter o presente de conviver contigo todos os dias, de ter podido crescer ao teu lado, de ter podido me tornar quem eu me tornei, graças aos aprendizados que eu pude ter, teus e da mãe. Obrigada por ser esse homem incrível que me ensina todos os dias. Obrigada por ser um pai extraordinário e também um vovô maravilhoso. Obrigada por tudo que tu faz por mim, pela minha família. Eu desejo que Deus permita que a gente possa desfrutar do conviver ao teu lado ainda por muitos anos, que tu possa continuar tendo toda essa alegria, essa vontade de viver esse espírito jovem, e que tu tenha muita saúde, saúde em abundância ainda por muito tempo. Eu estou muito feliz por essa merecida homenagem que tu está recebendo. E desejo que tu possa sentir todo o amor que eu e muitos têm por ti. Te amo muito. Eu acredito que se eu precisasse dizer quais são as 3 principais características que descrevem o meu pai, a primeira delas, sem dúvida, seria o quão visionário ele é. O meu pai ele sempre foi muito convicto das ideias dele, e ele nunca se cansou de ir buscar auxílio aonde eventualmente essas pessoas pudessem estar, para ajudar ele a realizar, a tornar palpável as ideias que ele tinha. Eu diria de que desde muito jovem ele sempre soube aonde ele queria chegar. O meu pai sempre foi uma pessoa muito movida por buscar e fazer coisas que fizessem bem às pessoas. E esta generosidade dele, ela também se traduz de uma forma muito clara quando ele pessoalmente se fantasia, entre aspas, se fantasia de Papai Noel e vai por diversos bairros da cidade, de cidades vizinhas, entregando de mão em mão para crianças carentes dessas comunidades um presente de Natal que muitas vezes acaba sendo o único presente que aquela criança vai receber do Papai Noel naquele final de ano. Eu diria que o calçado foi uma ferramenta que Deus colocou na vida dele para que através dela ele pudesse compartilhar os ensinamentos e os propósitos de vida que ele tem. E eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de conviver com o meu pai de uma forma próxima, de uma forma íntima ao longo de todos esses anos. E eu acredito muito, baseado na minha fé, de que a pessoa na qual ele se transformou ao longo dessa jornada guarda para ele um futuro de uma paz muito genuína e de uma felicidade plena, seja onde for. Em especial dentro do nosso núcleo familiar, o meu pai, ele é uma pessoa que impactou gerações. O meu pai, ele se tornou uma inspiração não só para nós filhos,
não só para aqueles que nos cercam dentro do nosso núcleo familiar, mas também, sem dúvida, para os netos dele.